Notícia que saiu aí, ó. Olha aí. A chefinha lá, a Bárbara, fala: mas que porra é essa? Governo Lula blindando o trabalho escravo, tá lá. Apagão do combate ao trabalho escravo. Operações estão canceladas, deixam ao menos 78 denúncias sem fiscalização, dizem auditores. Jamais aconteceria no governo Bolsonaro. Até pela própria iniciativa do Ministério Público, o cara pagava do bolso dele para ir lá se fosse o governo Bolsonaro. Fiscais estão insatisfeitos com decisões recentes do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, de reavaliar a inclusão de empresas na chamada lista suja. Tá? Então, o que acontece aqui? O que eu trago para vocês de evidência aqui é o seguinte. Para a gente confirmar o que a gente já tem falado aqui na live tantas vezes, esse tipo de manchete, cara, expõe um padrão recorrente, que é o seguinte. A esquerda transforma discurso moral em propaganda permanente de tudo que ela faz. Tá? Mas ela falha justamente onde ela diz ser a própria razão de existir da esquerda, que são as suas pautas, né? Então, durante anos, o combate ao trabalho escravo sempre foi usado como a bandeira retórica da esquerda, o instrumento para que ele mobilize as massas, ataque os seus inimigos políticos. Isso, as pautas sempre foram uma arma simbólica aí contra todos os adversários da esquerda. Todos. Sempre usaram isso. Só que quando eles estão no governo, chega a hora da prática. Na prática, quando chega a hora de fiscalizar, na hora de investigar, na hora de agir, o Estado some. As operações são canceladas e as denúncias ficam abandonadas. Eu pergunto para vocês, o momento em que a esquerda mais fiscaliza é no governo dela ou é no governo dos opositores dela? É na hora dos opositores, né? Que ela fiscaliza. Quando ela tá trabalhando, vale tudo, cara. Vale tudo. Entendeu? Porque na prática, quando chega a hora deles fazerem a fiscalização, deles investigar, deles agirem, de vir lá, trabalhar, o Estado some. Olha aí. Todas as operações são canceladas, as denúncias ficam abandonadas. Quando vier o próximo governo, aí eles fiscalizam. Aí eles vão cobrar, vão acionar o Ministério Público, né? Isso aqui revela pra gente uma coisa que eu tenho falado aqui com muita frequência. Todas essas pautas da esquerda são apenas pautas políticas. É só narrativa. Nada dessas promessas da esquerda tem alguma relação com as intenções deles. São só instrumentos que eles utilizam para atacar os opositores políticos. Ele não está preocupado se existe escravidão no Brasil. Ele está preocupado em seguinte: se o meu inimigo político tem uma fazenda, eu pego a pauta do trabalho escravo e vou lá perturbar ele na fazenda dele. É só usar a pauta para política. O sofrimento das pessoas, se aquilo é uma situação errada, nada disso interessa. Todas essas pautas são apenas narrativas que se transformam numa política para usar contra os seus inimigos. Então, esse tipo de pauta só funciona, e isso é uma característica muito importante, presta atenção nesse pontinho aqui. Esse tipo de pauta da esquerda só funciona se a pauta nunca tem um fim. A boa pauta da esquerda não tem solução. Pela lógica ideológica da esquerda, um problema resolvido é um problema ruim. É um problema inútil para a causa. Então, ele deixa de gerar narrativa quando ele é resolvido. Ele deixa de ativar a militância. Ele deixa de movimentar verbas. Um problema resolvido não gera cargo. Um problema resolvido não constrói uma nova ONG. Não existem consultorias para avaliar um problema que foi resolvido. E problema resolvido não gera manchete. Por isso que a merda da esquerda não comemora o 13 de maio como marco de superação histórica da escravidão.
ela é uma data que simboliza o encerramento, a vitória da sociedade, a conclusão política que derivou na Carta Régia, na Carta do 13 de maio, na Lei Áurea. Vitória da sociedade, da política e jurídica. Então, não serve. Tá? Não serve para o método da esquerda. Aí o que eles fazem? Eles trocam a importância do 13 de maio pelo Dia do Zumbi. Por quê? Porque o que é a consciência negra? O que você resolve? Como é que eu faço? A consciência é para combater ou é para incentivar? É para enaltecer, é para esconder? Não é fluido. É fluido. Se você perguntar, nem eles sabem responder. E esse é um ótimo tema. Porque não tem solução. Não tem o fim. Ele é eterno. Você pode, pela vida inteira, a vida inteira, tratar desse tema. E aí eles preferem o Dia do Zumbi não como uma memória cultural, mas como um símbolo de uma eterna ferida aberta na sociedade. Aí eu adoro. Aí é uma maravilha. Pô, tá aí ele tem 400 ONG, 1 milhão de cargos, verbas, palestras. Aí tem a porra toda. Para eles, a mensagem é muito clara. O passado para a esquerda, ele nunca passa. A justiça, ela nunca pode terminar, ela tem que continuar. Tá? A dívida nunca pode ser paga, a dívida tem que ser eterna. Tá? Isso cria a ideia de que o Estado precisa atuar para sempre. O Estado tem que gastar para sempre. O Estado tem que intervir para sempre. O Estado tem que estar sempre, o tempo todo, né, ajudando naquela pauta eterna. Senão ele está falhando. Né? Senão não tem mais discurso, não tem mais palanque, não tem mais microfone, não tem mais vídeos, não tem mais cerimônia, não tem mais protesto, não tem mais passeata, não tem mais nada. Ou seja, a pauta da esquerda que se resolve deixa de ser uma pauta de esquerda. A boa pauta de esquerda é aquela infinita. Tudo aquilo que pode ser mensurado, tudo aquilo que pode ser resolvido, tudo aquilo que pode ser encerrado, pode ser auditado, cara, para a esquerda é inconveniente. Porque entra a técnica. Entrando a técnica, entra a performance. Entrando a performance, entra a cobrança. Porque é algo que pode ser realizado. E aí você consegue mensurar quem está trabalhando direito e quem não está. Para eles é muito ruim. O bom é o tema fluido, que não dá nem para cobrar. Como é que você cobra a solução do problema da consciência negra? Mas é um problema? Não, não é um problema. Mas e que a gente, por que a gente tá esperando? O que a gente faz? Ninguém sabe, mas a gente tem que trazer o tema sempre. A gente tem que estar em discussão, né? Então você pega uma pessoa que tem uma mente mais analítica, ele sempre quer resolver problema. Você chega para um médico, ele quer curar as doenças. Você chega para um engenheiro, ele quer consertar, quer construir, né? Você chega para um cara de TI, ele quer resolver problema. Então, essas pessoas meio que travam, né? Falam, tá, mas como é que eu resolvo? Você traz um problema, eu quero resolver. Né? Isso é muito comum nos casamentos, né? A mulher, torci meu pé aqui, o que o marido fala? Pô, tira esse sapato alto, bota um tênis baixinho. Ele não faz isso por mal, é que ele vê ali qual é o problema. Pô, olha só esse bico fininho aqui, isso aqui dá uma certa instabilidade, você vai torcer o pé mesmo. Então, bota um sapato, vamos pro casamento, você vai de vestido e com uma porra de um tênis de corrida. O homem é maluco, faz essas propostas mesmo, muito retardado nessas horas. Faz. Nós somos assim. Então, se veja, para a esquerda, você manter o tema em estado permanente de crise é a solução ideal. É ótima. Esta solução é ótima. Tá com um problema aí de 78 denúncias sem fiscalização? Tá. Isso vai me trazer alguma vantagem política agora? Não. Essas fazendas, esses locais pertencem a alguém da direita, alguém que a gente possa... Não, inclusive metade pertence a gente da esquerda. Então deixa essa porra pra lá. Depois a gente vê o que a gente vai fazer com isso aí, tá? Agora não tenho vantagem, agora vai ser uma coisa que de repente vai me trazer dificuldade. Então veja, eles nunca querem uma solução, eles querem a permanência desse tema. Então a pauta tem que sempre... Ela deixa de ser um instrumento de justiça para ser um instrumento de infraestrutura de poder. Como que eu posso usar isso no poder? Essa pauta me justifica
alguma criação de cargo novo, ou de viagens, simpósios, campanhas, discursos, fundos, nós vamos poder criar leis para aumentar o nosso controle sobre a sociedade? Agora não, a gente ia estar só a aplicação da lei que já existe, né? Aí tem esses locais aí para visitar, 78 denúncias e tal, mas não dá para sair um simpósio daí, não vai sair uma licitação disso aí, não? A gente não vai conseguir. Não, agora não, senhor. A gente não vai conseguir agora não. Então, vamos ver isso aí depois. Dá para dar uma segurada. Por isso que isso aqui da manchete acontece. Então, entenda a política da esquerda por dentro, tá? Nós olhamos de fora e a gente espera o que disso aqui? A primeira pergunta que você faz é por que é que o Estado precisa da política para exercer uma função de Estado? A operação das 78 denúncias não é uma operação de governo, é uma operação de Estado. O Estado tem que funcionar independente do governo. Mas o governo entrou pelo Estado. E agora o governo, ele manda em operações do Estado por conta dessa falha brasileira de desenhar o Estado junto com o governo a partir da Constituição de 1891, do golpe de 1889 lá da República. Começa com a República, essa mistura do Estado com o governo, e dá esse puteiro que tá aí, ó. O Estado deixa de funcionar, o Estado passa a ter uma política internacional diferente, você larga a aliança com a americana, vai fazer aliança com o Irã. O que é isso? A política entrou no Estado. Aí quando a gente fala, tem que separar Estado de governo, então nós vamos fazer um parlamentarismo e a gente vai ter a eleição do chefe de Estado separado. Cara, não funcionou em lugar nenhum do mundo, tá? Essa porra não funcionou. Só tem uma maneira, não, são duas. Só tem duas maneiras de você separar o Estado do governo, tá? Uma é a Suíça, onde o Estado é representado pelo povo através de decisões diretas, plebiscito ou referendo. E o governo é funcionário do povo. Esse é o modelo que é o melhor do mundo, o suíço. O outro modelo são as monarquias, onde o rei é o chefe de Estado. E o governo eleitoral segue lá. Tá? O problema é que hoje a maioria das monarquias do mundo são fraquíssimas. Os reis são bundões, né, que deixaram a política entrar dentro do Estado e o rei fica meio que acuado lá, sem ter muito o que fazer. A maioria é meio bundão mesmo, dá até raiva, como acontece na Espanha. Puta, o cachorro-rei lá é um bundão. O pessoal tá com esperança na menina lá, que seja melhor um pouquinho, a princesa, que tá vindo aí, porque o rei é um bundão. Bundão mesmo. Pô, ninguém faz o que quer. Tem um vídeo da Espanha pra mostrar pra vocês aqui, tá? Agora, voltando aí à questão aqui da escravidão aí, o trabalho escravo, esse tipo de coisa, não esperem nada da esquerda, tá? Porque o discurso vai seguir sempre inflado, enquanto a execução vai ser sempre a míngua. Todas as pautas da esquerda seguem esse padrão. Então, quem tem que tomar vergonha na cara é o eleitor que vota nessas merdas. Tá? Porque a esquerda é uma máquina de promessas que nunca resolve nenhum dos problemas por conta disso tudo que eu falei para vocês. Agora me responda aí se você sabia que isso é a esquerda? Você sabia? Conta para mim no chat aí. Se você sabia, se faz algum sentido para vocês isso que eu acabei de comentar, e se você percebeu isso ao longo dos anos, que realmente a esquerda realmente é uma máquina de promessas e os otários ficam votando nas promessas, votando que vai acabar com a fome, né? Que vai sempre assim, a esquerda volta ao poder, a fome acaba, né? Ele sai do poder, a fome volta. É tudo propaganda, né? Violência pública, a gente tá vendo aí como é que tá a questão da violência. É inacreditável, né? É inacreditável.